Olá, sou Mariana Reis, sou psicopedagoga, neuropsicóloga e psicóloga. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a ansiedade. A ansiedade que muitas vezes acontece no momento da prova. Quem não se sentiu ansioso, né? Quem nunca teve o branco em algum momento ou em alguma questão específica? Então, assim, considero que isso é um grande problema que nós precisamos lidar com ele aqui e vocês se preparando para fazer uma boa prova. Gente, ao contrário do que as pessoas pensam, a ansiedade ela não é ruim. A ansiedade é bom. A ansiedade ela é positiva. O problema é quando a gente não consegue se regular ou quando a gente não consegue gerenciar essa ansiedade. Ou seja, a ansiedade ela é fruto de uma ativação do nosso sistema nervoso autônomo. Eu tenho uma resposta exagerada. É aquela nossa resposta de luta ou fuga. Ou seja, vou preparar meu corpo para lutar ou para fugir. Mas o que acontece é que os nossos pensamentos, a nossa mente, nos coloca em situações que não representam um perigo real sobre a gente. Mas nós entendemos como um perigo. E aí muda toda a nossa fisiologia, fazendo com que a gente tenha uma descarga de neurotransmissores. E isso implica em alterações físicas, ou seja, em alterações no nosso corpo. Então, assim, o que fazer nesse momento? Eu sempre dou um exemplo de que é como se o nosso cérebro, é um exemplo muito simplista, tá? Mas é um exemplo que eu acho que ajuda. É como se o nosso cérebro fosse um arquivo. Sabe aqueles arquivos de escritórios que a gente tinha antigamente? Então é como se o nosso cérebro fosse esse arquivo. E cada gaveta é onde nós vamos colocar aquilo que a gente aprendeu ao longo da nossa vida. Então, ao longo do meu 6 meses de cursinho, 1 ano, quanto tempo eu tiver estudado. Na verdade, assim, no vestibular é o que eu estudei a minha vida inteira. Então tá tudo em gaveta. O que eu preciso? Eu preciso ir lá na gaveta e acessar esse conteúdo na hora da prova. Quando eu tô ansioso, e a ansiedade ela é caracterizada por quê? Por pensamentos. Pensamentos do tipo, e se a prova estiver difícil? E se eu não passar na prova? Entende? Esses pensamentos fazem com que muitas vezes a gente vai lá acessar a gaveta e não encontra. Tento acessar outra gaveta e eu não encontro. E isso amplia o meu medo e o meu sentimento de que as coisas vão dar errado. E a ansiedade está instalada. Então, na hora da prova, eu preciso conseguir o quê? Acessar cada gaveta do meu cérebro. E essas gavetas organizadas é que vão fazer com que eu consiga usar a informação, que já está lá. Gente, você não estudou? A informação está lá. Eu só preciso conseguir buscar, tá? E mantendo a calma, a gente consegue acessar todas essas gavetas. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou passar para vocês um exercício, e o nome desse exercício é Acalme-se. É um acrônimo, então cada letrinha representa um passo desse processo. É um exercício simples, que eu quero que você faça na sua casa, quero que você treine na hora da prova, quero que você esteja muito consciente e familiarizado com esse exercício. Porque, gente, é um fato e é científico. A ansiedade, ela é maior nos primeiros 5 minutos da prova. Então, significa o quê? Que se eu conseguir superar esses 5 primeiros minutos da prova, eu vou conseguir me manter se eu conseguir me manter mais calmo, pois então as chances de eu fazer uma boa prova são muito maiores. Então vamos começar o primeiro passo? Então vamos lá. Então o nome do acrônimo é Acalme-se. O primeiro passo do Acalme-se é o quê? Aceite. Então aceite a ansiedade. Por que, Mariana, eu preciso aceitar a minha ansiedade? Gente, a ansiedade não é um problema. Se eu disser para vocês assim, não fiquem ansiosos na hora da prova. Vocês já ouviram aquela expressão assim, não pense no elefante branco? O que acontece? A gente pensa no elefante branco. Então, ao invés da gente dizer, não posso ficar ansioso na hora da prova, eu vou trocar por, eu preciso agir estando ansioso. E tudo bem.
Por quê? Porque você estudou, você organizou essa informação. Então aceite, tá? Esse é o nosso primeiro passo. E contemple. Sabe o que acontece? A gente vai fazer a prova. Eu falo que se a gente pudesse colocar uma bolha em volta da gente, para a gente poder se guardar naquele momento. Não, gente. Saia da bolha. Saia de dentro de você. Contemple as coisas em volta. Olhe ao seu redor. Vocês já contaram quantas lâmpadas tem na sala? Ai, você tá louca, Mariana? Não, gente. Desviem o foco atencional. Saiam de dentro de você e desviem para o ambiente. Por quê? Porque a gente vai conseguir controlar melhor o que a gente está sentindo. Então vamos lá. Contemple as coisas à volta, fique olhando, relaxe, tá? E depois que eu fiz isso, eu vou fazer o quê? Agir. O que significa agir estando ansioso? Gente, faça as coisas como se você não estivesse ansioso. O que acontece? Se a gente fosse fazer um gráfico, né, a ansiedade ela se inicia assim. E se eu não passar? E se a prova estiver difícil? E se caiu uma coisa que eu não estudei? Vocês estão entendendo? À medida que eu vou pensando, e esses pensamentos são todos pensamentos catastróficos, vejam bem. À medida que eu vou pensando, se eu fosse fazer um gráfico dessa fisiologia, eu ia entender o quê? Que a minha ansiedade está aumentando. Ou seja, estou aumentando os neurotransmissores. O meu corpo está se preparando para uma situação de perigo. E eu vou colocando para o meu corpo que a prova é um perigo. E aí? A prova é um perigo? Nós nos preparamos para ela, então vamos ter que lidar com ela, tá? Então, vamos agir com a ansiedade. Libere o ar dos pulmões. Então, o que é liberar o ar dos pulmões? É um exercício de respiração que nós vamos fazer aqui juntos. Gente, eu não costumo passar exercício de respiração assim. Inspira 10, solta 5. Inspira 5, solta 10. Não. Por quê? Porque me perco nas contas, eu gosto de coisas simples, tá? Então, o que você vai fazer na sua casa, começando em casa e toda vez que você se sentir ansioso? Vamos lá? Coloca a mão aqui, ó, embaixo da sua costela, tá? E você vai inspirar o mais fundo que você puder. Então, vamos fazer junto? Olha só. Você tem que sentir a sua barriga o mais entrar possível, mais para dentro possível. E aí nós vamos soltar o ar, mas soltar o ar devagar. Então, quando a gente está ansioso, e eu falo para meus pacientes assim, vamos inspirar, respira. E eles fazem assim, solta. Os ombros não podem soltar rápido. Por quê? Porque eu tenho que manter esse equilíbrio de respiração. Então, vamos fazer como deveria ser. Vamos lá. O mais devagar, quanto mais devagar, melhor. Já aconteceu com vocês de estarem ansiosos ou estarem nervosos e sentir dor no peito? Gente, a dor no peito acontece quando a gente está super ansioso. E sabe por quê? A respiração fica aqui, ó. Sabe aquela respiração curta? Fica assim, ó. Sem perceber. Essa respiração ofegante faz com que a gente tenha essa dor, esse desconforto. O que nós vamos fazer? Inspirar. Então, vamos lá. Libere o ar dos pulmões bem devagar. Respire bem devagar. Mariana, quantas vezes eu preciso fazer essa repetição? Gente, depende do seu nível de ansiedade, tá? Tem paciente que é tão ansioso que não tem nem paciência para fazer esse exercício. Só que controlar a ansiedade faz total diferença na hora da prova. Total, tá? O quinto passo é mantenha os passos anteriores. Mariana, quais são os passos anteriores? Vamos lá? Aceite a ansiedade, porque nós falamos o quê? Negar a ansiedade só amplia ela. Ok.
Contemple os detalhes do externo, ou seja, observe a sua volta. Desvia o foco de dentro de você, desvia o foco dos seus pensamentos. Haja com ansiedade. Por quê? Porque você não estudou, você está aqui, você vai fazer essa prova. Então vamos agir com ela. Respire calma e suavemente, até que a sua ansiedade atinja um nível confortável. Ou seja, respire calmamente. Muito bem. E agora, gente, examine seus pensamentos. Você deve... a gente antecipa coisas muito catastróficas. Os pensamentos são pensamentos... Quem tem ansiedade tem pensamentos muito catastróficos. E eu não sei se você já parou para observar que muitas vezes esses pensamentos nem se finalizam. Ou seja, as coisas que muitas vezes a gente pensa ao longo da vida de que vão dar errado, de fato não dão. Ou às vezes a gente pensa tanto que algumas coisas de fato até acontecem. Por quê, gente? O pensamento tem um poder muito grande. Hoje a gente vem de uma linha da psicologia positiva dizendo que as palavras têm poder. E às vezes nós mesmos nos punimos, né? E sem muita justificativa, tá? Então vamos pensar aqui comigo. Examinei os pensamentos. E agora sorria. Gente, ninguém vai parecer doido na hora da prova se sorrir. Por quê? Porque sorrir na hora da prova é um indício de que eu tenho controle, eu consigo ter o meu autocontrole, né? E aí eu vou conseguir me manter mais calmo, tá? Então, vamos pensar aqui comigo? Espere de você. Espere o quê? Espere sempre o seu melhor. Por quê? Você estudou, você passou por um período, você investiu um tempo. Então, se permita, né? Eu falo que tenha autocompaixão. Ou seja, permita-se fazer o seu melhor, sem se punir. Os pensamentos são aqueles que mais nos punem, tá? E aí, acalme-se. Então, assim, gente, boa prova para vocês. Desejo que tudo dê certo. A chave no momento da prova é aprender a se autorregular. Um indivíduo, uma pessoa que consegue ter o autocontrole, isso é inteligência emocional, né? Quem consegue ter seu autocontrole, a chance de ter sucesso é muito maior. Então, faça esse exercício com antecedência, treine esse exercício. Tá estudando, tá revisando o conteúdo, tá no aulão, na aula de véspera, faça o quê? Treine os seus exercícios de respiração, treine o controle dos seus pensamentos, para que você consiga funcionar mesmo com a ansiedade. A ansiedade ela não é a vilã. A questão é que muitas vezes nós não nos regulamos com a ansiedade, nós não funcionamos, tá bom? E boa prova para vocês!